Olá, muito bem-vindos a mais um estudo da ASPEC relativamente à vida e fundamentos da fé cristã. O volume 4 trata, todo o volume em si, de fazer a diferença. E começa com o capítulo 1, falando acerca de trazer Jesus para casa, para o nosso lar, para a nossa família. E o ponto 1, que é o ponto que nós iremos começar por tratar hoje, fala no subponto 1, ame a sua esposa, isto vai ser para os maridos, e no ponto 2 falará acerca de respeite o seu marido, e isto para as esposas. Isto vai tudo ser desenvolvido com base estruturado segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Ponto 3, humilhe-se. Ponto 4, compreenda as diferenças, enfrente as necessidades. Ponto 5, conserve, chama acesa. Depois no ponto 2, realidade, e ponto 3, reflexões. Nós iremos avançar sobretudo com o subponto 1 e o subponto 2, uma vez que vamos ter que fazer uma introdução também, e provavelmente só isto já nos tomará o tempo todo. E depois iremos fazer um próximo estudo, numa próxima vez, com o ponto 3, ponto 4 e eventualmente ponto 5 e por aí fora. Lembro e informo que estes volumes estão disponíveis no site da ASPEC, www.aspec.pt, poderão descê-los no formato PDF. O volume, que é o último volume do estudo, o volume número 4, Fazendo a Diferença, é este que nós já estamos aqui a ver em PDF, que corresponde precisamente ao que estão também disponíveis na internet. Temos aqui um texto da Bíblia que diz o seguinte: a mais pequena família se multiplicará formando um imenso grupo. A mais pequenina tribo se tornará uma grande nação. Eu, o Senhor, farei que tudo isto aconteça no seu tempo oportuno. E esta passagem está em Isaías 60, 22, na Bíblia, da tradução Bíblia para Todos. Esta passagem nos mostra que a família é projeto de Deus para que se multiplique e forme grandes nações. Eu vou pedir então ao Alexandre se pode estar disponível, por favor, para ler estas primeiras frases. Ok. Capítulo 1. Trazendo para casa. O que alguns dizem. Sucesso no casamento consiste não somente em encontrar o parceiro certo, mas também em ser o parceiro certo. Anónimo. O mais importante que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a sua mãe. Theodor Hesburg. Os problemas no casamento começam, muitas vezes, quando o homem está tão ocupado a ganhar o seu sal que se esquece do seu açúcar, também anónimo. Amar é decisão, de John Trent e Gary Smalley. Muito obrigado, até aqui para já. Eu vou reler só por uma questão de explicar um pouco e nós podermos interiorizar aquilo que aqui está escrito. O primeiro parágrafo fala do sucesso no casamento, consiste não somente em encontrar o parceiro certo, mas também em ser o parceiro certo. Isto porquê? Porque nós temos todos a tendência de achar que o outro é que vai ter que mudar e nós estamos sempre bem. Isto foi uma coisa que me levou alguns anos a perceber que afinal quem tinha que mudar era eu. E isto é algo muito importante quando se parte para um relacionamento, ou quem está dentro de um relacionamento, estar preparado que nós temos que trabalhar para sermos o parceiro certo, para sermos de facto aquele parceiro que faz as coisas conforme as instruções, orientações da parte de Deus e que amamos e que respeitamos a outra pessoa com quem nós estamos ou vamos casar, não é?
O mais importante que um pai pode fazer pelos filhos é amar a sua mãe. Esta é uma frase excelente de Theodore Hesburgh. É uma frase excelente porque mais do que palavras, os filhos copiam as ações. Se os pais amarem, cuidarem, estimarem, honrarem, protegerem as mães, os filhos vão ter o melhor exemplo para a vida deles. Seguramente que eles vão ser crianças que vão crescer e vão se tornar adultos muito mais saudáveis emocionalmente e no trato e nos relacionamentos por causa deste exemplo que tiveram. O exemplo fala mais alto que as palavras, isto é muito importante. Os problemas no casamento começam muitas vezes quando o homem está tão ocupado a ganhar o seu sal que se esquece do seu açúcar. Qual é o problema aqui é trabalhar horas a fio, às vezes noites, fins de semana, e descora-se a família, descora-se a esposa, o cuidado, a atenção e o estar com a esposa e com os filhos. E a verdade é que tem-se concluído que é preferível uma vida mais modesta que uma vida mais abastada, mas sem a presença da família, sem a presença do pai ou sem a presença da mãe. Tem-se concluído isso, porque acaba por criar depois problemas, fricções, haver um arrefecimento até na relação, haver tensões porque não têm descanso, enfim. E isso afeta não só o casal, como afeta também os filhos. Isto é um problema que afeta muitos casais já há uns anos para cá, não é? Eu passei um bocado também por esta situação, porque os primeiros anos de vida só pensava em ganhar dinheiro e criar uma vida estável, e nós ficamos tão cegos com esse objetivo que nos descuidamos depois de cuidar do que é mais importante, não é? A criança muitas vezes não dá valor às coisas caras e de valor. Muitas vezes a criança brinca com uma coisa simples de custo nenhum, um carrinho de rolamentos, por exemplo. A minha neta chega aqui, pega num papel, começa a fazer desenhos e está felicíssima a fazer desenhos. Que é que despesa isso deu? Nada. E os brinquedos mais caros ficam encostados de lado. Eles não querem coisas, eles querem-nos a nós. E é muito importante estes aspectos. Depois temos aqui a quarta frase, que é amar é decisão, de John Trent. Isto é de um livro, Decisão de Amar. É de um livro que eles escreveram, existe este livro em português, de John Trent e Gary Smalley. Por acaso o título no livro é tudo o contrário, é Decisão de Amar, e é Gary Smalley e John Trent. E é muito interessante ler, por exemplo, um livro deste género, porque nos vai abrir os olhos para coisas que nós não imaginamos. Eu levei anos a entender que eu preciso tomar uma decisão, escolher, amar, por exemplo, alguém que não merece ser amado. Alguém que me tratou mal, alguém de fora ou de família até, que me tratou mal, que falou mal comigo, e eu tenho que decidir perdoar aquela pessoa e amar. Ou seja, é uma escolha que nós tomamos. Na verdade, foi aquilo que Deus fez por nós. Deus escolheu amar-nos, não porque nós fôssemos belos, bonitos, bem cheirosos, bondosos, maravilhosos, nada disso. Nós estávamos perdidos no pecado, na pior imundícia. E Ele escolheu amar-nos, teve compaixão de nós e Ele escolheu amar-nos. E então eles defendem, mostram e explicam que realmente o amor precisa de ser por nós uma escolha. Eu vou escolher amar este colega de trabalho que é horrível, que só me dá chatices, que me incomoda, que não o gramo, mas eu vou amá-lo, vou procurar ser gentil com ele, vou procurar ajudá-lo. E muitas vezes nesta mudança da nossa atitude, nós vamos ver uma mudança do outro lado também e vamos ver que o relacionamento melhora significativamente. E nós, em vez de estarmos a fazer um frete com um colega que não gramamos, que não gostamos, passamos a ter prazer em conhecê-lo e em estar com ele. Amar é uma escolha, é uma decisão que nós precisamos realmente tomar. Por isso é que hoje muitos casais dizem já não amo mais a minha mulher, ou já não amo mais o meu marido. Como é que é isso? O amor depende de uma escolha e de uma decisão, porque senão então em cada ano estava a mulher a mudar de marido e o marido a mudar de mulher, não é? Ou em cada 2 anos. Porque a paixão
aquela paixão louca em que a pessoa fica cega e não vê defeitos no outro, isso dura 2 ou 3 anos, ou 1 ano, e dura pouco tempo. Depois, se não há realmente um amor decidido, escolha de dar a vida, não se vai experimentar o verdadeiro amor. Deus mostrou-nos isso através da obra de Jesus Cristo, dando a sua vida na cruz de Calvário. Pronto, isto é a título um pouco de introdução. Temos agora aqui mais um texto, Tempos de Mudança. Pode prosseguir, se faz favor, Alexandre. Tempos de mudança. Eis uma lagarta impaciente. Ela olha para o espelho e não fica satisfeita com a sua imagem. Os esforços para voar trouxeram-lhe resultados desastrosos. Quando é que começa a função da borboleta? Os novos crentes, por vezes, sentem-se assim. Cometemos o erro comum de forçar a mudança de fora para dentro. Mas, tal como o casulo da borboleta, a mudança espiritual começa por dentro, da mesma maneira como observamos a realidade. À medida que a visão de Deus sobre o mundo cria raízes, os valores finais e o comportamento serão transformados. Isto é imperativo quando entregamos a nossa fé para dentro das situações da nossa família. Isso. Pode aqui agora continuar com conhece alguma série? Conhece alguma série de televisão do passado ou presente que melhor descreva o estado atual da família portuguesa? A saber, A. Telenovelas. B. A Senhora Ministra. C. Nós, os ricos. D. Culto VIP. E. Herbra 99. F. Outros. Obrigado. Nós vimos que aqui este estudo bíblico já tem 20 anos, mais de 20 anos, e naquela altura eram estes os programas que estavam a passar na televisão. Mas hoje há muitas telenovelas e filmes e muitas coisas que realmente nós podíamos procurar encontrar uma delas e ver qual delas realmente estão a retratar o que hoje se está a viver nas famílias em Portugal. Ok, mas pronto, nós vamos prosseguir e então nós aqui vamos passar então ao painel seguinte. Este estudo bíblico, vou fazer aqui uma brevíssima só observação. Ele é realizado naturalmente segundo uma perspectiva bíblica, por isso ele é bíblico, não é? Que quando compreendida e vivida voluntariamente, com amor e alegria, dá ótimos resultados e afeta positivamente a vida do casal e dos filhos. Ou seja, nem tudo se pode compreender de uma forma natural, mas sim precisamos de entender de uma forma espiritual, sabendo que o Senhor, Deus que nos criou, Ele é quem tem o melhor para nós e o melhor ensino para a nossa vida. Quando nós compreendemos este ensino, interiorizamos no nosso coração e o aplicamos na nossa vida, ele funciona. Ele funciona. Ele protege-nos, porque andar, digamos, nos mandamentos de Deus acaba por ser uma proteção para a nossa vida. Ele protege-nos, dá-nos paz e dá-nos alegria também quando nós o fazemos voluntariamente e com prazer. E acabamos por desfrutar da graça, da paz, do amor de Deus e da alegria, seguindo aquilo que para muitas pessoas que não conhecem a Deus seria um absurdo, não é? Muito bem. Agora nós vamos prosseguir e agora ia pedir o favor da Patrícia, se pode continuar aqui com a leitura. Com certeza. Neste capítulo vamos examinar uma das mais importantes áreas de mudança da família. Este capítulo está planeado para incluir todos, casados ou solteiros. Estes princípios sobre relacionamentos podem ser adaptados e aplicados ao casamento, aos filhos e às pessoas amigas. Ao seguir esta lição, identifique em primeiro lugar a aplicação primária, depois aplique esse princípio nos seus relacionamentos. 1. Relacionamentos, 2. Realidade e 3. Reflexões. Muito bem. Nós vamos então iniciar com a primeira, que é acerca de relacionamentos. Pode, se faz favor, prosseguir? Fabricar tijolos.
A casa não se constrói de noite para o dia, mas ao examinarmos a planta, existem linhas de orientação para uma construção sólida. Efésios 4 e 5 dá-nos uma estratégia do estilo de vida que os cristãos podem seguir desde o princípio. Efésios 4, 25 a 5, 21, usando o quadro a seguir, reveja as diretrizes positivas e negativas para todos os nossos relacionamentos. Eu vou pedir agora o favor de ler, então, o que está em Efésios, nesta passagem. Sim. Faz favor. Efésios 4, 25 a Efésios 5, 21. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convêm, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, a justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não os embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Muito obrigado. Este texto é um pouco extenso, mas ele aborda aqui muitos temas acerca dos relacionamentos. E como nós podemos ver, é tudo visto num contexto espiritual, não é? De novas criaturas, de homens e mulheres que creem em Deus e que seguem o ensinamento de Deus nas suas vidas, não é? Ele aqui, por exemplo, diz, no ponto 8,
porque noutro tempo eras trevas, ou seja, não conhecíamos a Deus, andávamos a viver completamente em delitos e pecados e nem sequer por vezes entendíamos que o estávamos a cometer, outras vezes naturalmente sim, porque a palavra de Deus diz que todo o homem tem as suas leis escritas na sua mente e então todo o homem tem uma noção de mal, não é? Mas agora sois luz no Senhor, ou seja, nós agora temos uma nova vida em Cristo, andai como filhos da luz, ou seja, andarmos imitando como Cristo Jesus, na verdade, não é? Isto muda tudo a nossa vida, os princípios, a palavra de Deus opera em nós transformação, o Espírito Santo capacita-nos também e nós começamos a andar num estilo de vida diferente. Se antes perdoar alguém para nós era quase uma ofensa porque alimentávamos o orgulho, agora acabamos por perdoar por amor, porque Deus nos ensina e nos ordena que nós perdoemos. E Ele próprio nos perdoa a nós também. Diz mesmo a palavra de Deus que se nós não perdoarmos o próximo, não seremos também perdoados por Deus. Então há uma mudança de vida em nós. E toda esta passagem, ela relata aquela vida também sem Deus, a todas as falhas que se cometiam, palavras torpes, fornicação e por aí fora, e também aborda depois a nova vida que nós temos. E vamos ver precisamente isto aqui neste quadro. Este quadro que ele aborda os aspectos extraídos desta passagem que nós acabamos de ler. Haveria mais alguns aspectos que se poderiam acrescentar, mas digamos que já tem aqui alguns bons e importantes elementos. Eu pedi o favor da Patrícia se podia ler primeiro aqui os elementos positivos, de início a fim, e depois os negativos, se faz favor. Elementos positivos. Dizer a verdade em amor. Segundo, não se pôr o sol sobre a nossa ira. Terceiro, trabalhar para poder compartilhar. Quarto, edificar os outros com palavras. Quinto, ser amável, compassivo, perdoar-se uns aos outros como Deus perdoou. Sexto, se não estou em erro, ser imitadores de Deus, viver uma vida de amor. Sétimo, viver como filhos da luz, procurando aquilo que agrada a Deus. Por último, ter cuidado com a maneira como se vive, viver como pessoas sábias, encher-se do Espírito, cantar, compor música para Deus, dar sempre graças a Deus, submetendo-vos uns aos outros. Aspectos negativos. Deixar de mentir. Não irritar-se. Não irar-se. Terceiro, deixar de roubar. Quarto, não preferir palavras torpes nem entristecer o Espírito Santo. Deixar toda amargura, ira, zanga, murmúrios, calúnias e malícia. Nem ainda fazer alusão à imoralidade sexual, à impureza ou cobiça, à obscenidade, a conversas tolas, piadas grosseiras, não se associar com os que fazem tais coisas. Nada ter a ver com as ações infrutíferas das trevas, em vez disso, condená-las. Não viver como pessoas loucas, nem se embriagar. Muito obrigada, Patrícia. Aqui estão alguns dos princípios que fazem parte de uma vida com Cristo, de uma nova vida com Cristo, não é? E nós precisamos de ir aplicando todos eles gradualmente à nossa vida, e isto são alguns deles, não é? Há muito mais que a palavra de Deus nos ensina, mas aqui já tem, digamos, uma boa base de trabalho. E agora há aqui uma pergunta que eu coloquei, que é: quando e qual o momento de nós aplicarmos estas atitudes na nossa vida? E depois quando, como, com quem? E depois ainda uma pergunta é: apenas com quem merece e nos corresponde? Ou seja, apenas com quem nos trata bem? É claro que não, não é? Portanto, nós precisamos de aplicar estes princípios à nossa vida para que o próximo seja uma boa pessoa, e esse próximo ou não uma pessoa difícil mesmo, não é? E quando é que devemos aplicar? Naturalmente que
todos os dias. A forma de aplicar é mesmo com oração, com a ajuda do Espírito Santo e com empenho em realmente nós nos submetermos, sujeitarmos a Cristo, à sua palavra, com quem naturalmente começa em casa, com a família, a esposa, filhos, e logo com amigos, colegas de trabalho, enfim, com as pessoas que nos rodeiam, vizinhos, supermercado, enfim, com todas as pessoas, não é? E é algo que nós precisamos de viver já hoje. Mas tenho aqui, de facto, muitas coisas que são muito importantes. Por exemplo, dizer a verdade, deixar de mentir. A mentira mata o relacionamento, porque leva à perca de confiança na pessoa que mente. E isto num relacionamento dentro de um casamento ou até entre amigos ou pais e filhos é horrível, porque leva à perca da reputação da pessoa que mente e da confiança nessa pessoa que mente. Por vezes as pessoas mentem para evitar discussões ou para lograr fazer aquilo que pretendem fazer. Só que esta mentira ela acaba por destruir a reputação e a confiança na pessoa. Pode por vezes ser necessário aguardar pelo momento oportuno, conforme diz a Bíblia em Provérbios 25:11, que diz que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Ou seja, é preferível aguardar o momento certo, o momento adequado para falar e expor aquilo que é necessário falar e não mentir. E por aí fora, não pôr-se só sobre a vossa ira, num casamento é fundamental, nos relacionamentos com outras pessoas é fundamental, que nós, antes que o dia acabe, possamos pedir perdão e reatar o relacionamento. O trabalhar para poder compartilhar é importante, isto acontece nos dias de hoje, pessoas que não têm muita vontade de trabalhar, e isto acontecia antigamente também, e houve uma altura que eles achavam que a vinda de Jesus estava iminente. E então eles diziam, para que trabalhar? Se Deus está a chegar, Jesus está a vir. Não, Paulo ordenou, trabalhem para poder ter com quem partilhar. Edificar os outros com palavras, evitar as palavras torpes, não entristecer o Espírito Santo, isto é muito importante. Aquelas palavrões que muitas vezes saíam sem querer ou por querer, connosco acabou. E há uma coisa também, nós devemos até não achar graça quando alguém as diz. Sermos amáveis e compassivos, termos compaixão pelas pessoas, perdoar uns aos outros como Deus perdoa é fundamental no lar e nos relacionamentos, mesmo que o outro não perceba que nos magoou. Se nós conseguirmos falar com a pessoa e levá-la a entender que nos magoou e a pessoa poder pedir perdão, assim, seria ouro sobre azul. Mas às vezes as pessoas não entendem isso, nem sabem que sequer que nos magoaram. E às vezes é preferível nós, se não há como esclarecer as coisas para que a pessoa possa realmente pedir perdão, é preferível nós perdoar e dizer mesmo, Senhor, abençoa, tem misericórdia daquela pessoa, que é para que também nós sejamos perdoados diante do Senhor, conforme diz a própria oração do Pai Nosso. Deixar toda a amargura, toda a ira, zanga, murmúrios, calúnias, malícia. Eu conheci uma pessoa que frequentemente ela murmurava e falava mal de umas pessoas para outras. E ela foi chamada a atenção, não faça isso porque isso pode lhe vir a trazer graves situações para a sua vida e isso não é de Deus. Mas ela não quis saber, continuou a fazer igual. Resultado, ela acabou por começar a ter sonhos malignos, começou a ficar muito mal, o marido não aguentava mais viver com ela, separou-se e ela foi parar durante alguns meses ao Hospital de Júlio de Matos para ser tratada. Ou seja, nós temos que ter cuidado, ainda mais quando nós cremos em Deus e andamos nos seus caminhos. Nós precisamos de fugir da malícia, das calúnias, da amargura dos nossos próprios lábios emitirem palavras de murmúrios, calúnias, e deixar a amargura, o ressentimento, não é? Alguém magoou-nos, é preferível perdoar, pedir a graça e a bênção de Deus para eles, porque isso vai nos libertar a nós. Eu conheço pessoas, por causa da amargura, contraíram câncer e morreram em menos de um ano.
e estou a dizer duas pessoas bem próximas, um grande amigo meu, que foi meu sócio, e um familiar meu também, tiveram uma situação tão grave na sua vida com outra pessoa, aquilo gerou neles uma amargura de tal maneira que foi uma coisa notória, ou seja, viu-se claramente que aquilo só podia ser gerado por aquele ressentimento que a pessoa tinha, porque naquele tempo exato aparece o câncer e ao fim de meia dúzia de meses as pessoas morreram, tanto um caso como o outro. Portanto, o benefício de perdoar é nosso, não é? E nós, quando percebemos que temos amargura contra alguém, temos que tratar o assunto. Se não conseguimos tratar, é preferível perdoar e sofrer o dano, porque o nosso prejuízo em não perdoar é muito maior. É muito maior. Portanto, e no próprio lar é assim, nos relacionamentos com família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, é assim, aquela amargura que deixamos crescer dentro de nós, ela mata o relacionamento, ela mata o amor, ela mata tudo o que de belo nós possamos ver na outra pessoa. Nós temos que estar despertos para isto. Ser imitador de Deus, viver uma vida de amor. Nem ainda fazer alusão à imoralidade sexual, à impureza ou à cobiça, à obscenidade, conversas tolas, piadas grosseiras, não se associar com os que tal coisas fazem. Esta palavra é muito importante também. Viver como filhos da luz, e da luz é andamos na verdade, nós não precisamos ter coisas para esconder. Uma pessoa que fala a verdade nunca tem o problema de ter que se lembrar o que é que disse da outra vez. Se ele falou a verdade, não tem essas dificuldades, não é? E precisamos andar como filhos da luz, que é andar na verdade, em integridade, não é? Procurar aquilo que agrada a Deus. Nada ter a ver com ações frutíferas das trevas, em vez disso, condená-las. Esta parte aqui é algo que eu, durante alguns anos, não fazia nada. Se eu via alguém a fazer algo errado, eu muitas vezes não dizia, pensava, olha, estás a fazer isso por tua conta. Mas hoje, por vezes, arrisco a chamar a atenção e dizer que aquilo que a pessoa está a fazer não é bom para ela e que não é agrada a Deus. E digo mesmo, olha, eu estou-te a dizer isto por amor, porque deixar de fazer sem te chamar, teres esse cuidado de chamar a atenção, nunca mais poderás mudar. Assim podes ficar aborrecido comigo, mas pelo menos vais pensar no assunto. E muitas vezes nós precisamos de fazer isto, porquê? Porque nós não dizer nada, não só permitimos que a outra pessoa caia em laço ou em situação gravosa, ou nós próprios também não ficar bem por nos termos calado, não é? Por não termos alertado e falado que aquilo que estava de facto mal e que era errado para a própria vida da pessoa. Pois se ela quer fazer e não nos afeta nem afeta outras pessoas, já é da consciência e do problema dela, mas nós somos realmente chamados a alertar. Evidente que isto hoje é absolutamente condenado pelo mundo. Nós hoje dizer a alguém tu que estás a fazer é errado, queres, por exemplo, ir fazer uma eutanásia, não, isso não é de Deus. Estás a viver maritalmente com alguém não casado, isso não é de Deus, não o deves fazer. Claro que nós hoje, ao falar isso a alguém, temos quase, sei lá, o mundo inteiro contra nós, não é? Porque hoje aquilo que é mau tornou-se legal, não é? Para muitas situações tornaram-se legais. Mas nós devemos continuar a dizer-lhe e dizer, não, quem diz é Deus. É a palavra de Deus, é Deus que diz isso. Nem sou eu que vou julgar, mas Deus vai julgar. E olha, é preferível tu ouvires de mim que amanhã ouvires a correção de Deus a te punir por causa disso. Enfim, que Deus nos dê graça, sabedoria e amor para percebermos quando falar e quando não falar, porque há momentos que pode mesmo não valer a pena dizer nada, não é? Temos aqui o ter cuidado com a maneira como vivemos, viver como pessoas sábias, enchermos do espírito, cantar, compor música para Deus, dar sempre graças a Deus e submetermos uns aos outros. Sem dúvidas que louvar a Deus é algo que nos fortalece, que nos encoraja e que nos dá alegria. E nós podermos em cada momento louvar a Deus é muito bom e muito importante. Submeter-nos uns aos outros, esta submissão normalmente ela tem a ver com uma submissão ordenada, quer dizer, os filhos devem se submeter aos pais.
Na tropa nós vemos ali uma série de sucessões, um soldado está-se a submeter a um capitão, um capitão está-se a submeter a um coronel está-se a submeter a um general e por aí fora, não é? E então, numa empresa existe também 4, 5, 6 níveis hierárquicos, e então há que estarmos submissos a quem está em superioridade. De alguma maneira, quem está nessa hierarquia pode ter algum tipo também de sujeição. Porquê? Porque ele deve criar condições para aquele que está a servir poder trabalhar, não é? E então ele deve de ouvir a sua sugestão, ouvir a sua recomendação, ouvir o seu parecer, para poder fazer até uma gestão melhor. Mas evidentemente que quem está em liderança é quem dirige as coisas. O dar graças a Deus é outro ponto muito importante. Sempre que nós somos gratos a Deus, mesmo estando doentes numa cama, mas damos graças a Deus porque Ele está ao nosso lado. Graças a Deus pelo medicamento que Ele nos proporciona. Graças a Deus pelo novo dia que nos dá. Ou seja, mesmo estando às vezes numa situação difícil, nós podemos encontrar sempre razões para dar graças a Deus. Nem que seja graças a Deus porque conheço o Senhor e eu espero nele a vida eterna. Então, uma atitude de gratidão abre portas fantásticas à nossa vida, mesmo. Fantásticas em termos de paz, em termos de alegria, em termos de simpatia das pessoas e em termos de glorificar a Deus e de agradar a Deus, não é? Não viver como pessoas loucas, não se embreviar, nada ter a ver com ações e frutíferas das trevas, em vez disso condená-las. Muito bem. Vamos então prosseguir. Qual destes relacionamentos mais necessita da sua atenção? O que vai fazer para trabalhar nisso? Isto é algo que cada um de nós deve refletir, não é? Em todos estes relacionamentos que acabamos de mencionar, em qual deles é que nós precisamos de dedicar mais atenção? Provavelmente uns pode ser a mentirinha, outros pode ser problemas da ira, outros pode ser problemas dos mais variados pensamentos, pode ser nas várias situações, mas é importante que nós peguemos um ou outro aspecto e que nós possamos trabalhá-los na nossa vida. Pegar um tema por semana, por exemplo. Ao longo de 52 semanas teríamos 52 temas vistos, o que daria para dar a volta 2 ou 3 vezes a estes temas que estão aqui. Portanto, é bom refletir sobre estes pontos e colocar o nosso coração em aplicá-los à nossa vida. Uma comparação da importância para aplicar à nossa vida estes ensinos da Palavra de Deus, podemos ver o caso de alguém que vai ao médico. O médico receita-lhe 3 medicamentos e mais fisioterapia. Se a pessoa segue à risca a recomendação médica, ela vai seguramente melhorar e mesmo até ficar boa. Mas se a pessoa não segue, simplesmente ignora e deixa ficar para lá, ela vai acabar por cada vez ficar pior. Assim acontece também nestes assuntos. Se nós decididamente os aplicamos à nossa vida, tomamos notas, registamos e colocamos em empenho em aplicar à nossa vida, nós vamos ver resultados, porque não há outro meio. Os outros não vão fazer por nós. Nós podemos pedir aconselhamento, ajuda acerca de uma situação difícil num relacionamento, mas se nós não nos propusermos a nós próprios trabalhar e seguir essas orientações que Deus nos dá, pela Palavra de Deus, então nós não conseguiremos mudar a nossa situação e acabamos de ir de mal a pior. Por isso, a importância de mudarmos as coisas, e elas começam precisamente por um grande empenho em aplicar à nossa vida e em, muitas vezes, buscar também ajuda nas pessoas certas. Pessoas sábias, pessoas maduras, sigilosas, com capacidade para nos aconselhar e ajudar. Eu não sei se a Olinda está disponível só para fazer leitura. Sim. Sim. Era para fazer, então, por favor, aqui, a partir dos princípios do casamento. Princípios do casamento. Em Gênesis 2:18,
Deus não só criou Adão, mas pela primeira vez na sua criação, ele afirmou que algo não era bom. Esse algo era o facto de que Adão estava só. Apesar de Adão ter comunhão com o próprio Deus, e isto antes da queda, Deus disse que não era bom que Adão estivesse só. Portanto, Deus criou Eva a fim de eliminar a solidão de Adão, assim como completá-lo. Mas, como é que isto acontece? Estão hoje os casamentos refletindo o cumprimento destes objetivos? Se não, por que não? Vamos ver os princípios dinâmicos que Deus deu para um casamento saudável. Existem muitos, mas vamos ver 5 deles. Primeiro, ama a sua esposa. Segundo, respeite o seu marido. Terceiro, humilhe-se. Quarto, compreenda as diferenças, enfrente as necessidades. 5, conserve a chama acesa. Pode parar por aqui, obrigado. Eu vou depois pedir para continuar, mas para já, princípios dinâmicos que Deus deu para um casamento saudável. Ou seja, nós temos aqui uma base mesmo fundamental. Quem trabalhar esta base já vai ter uma grande mudança e resultados na sua vida. O primeiro lida com o amar a sua esposa. O que é isto? E está a referir-se ao marido, amar a esposa. Nós vamos explorar este tema a seguir. O ponto 2 é respeite o seu marido. Deus dá instrução à esposa neste sentido, respeitar o que é isto, respeitar o que é que isto significa, o que é que isto quer dizer. Ponto 3, humilhe-se. O que é que também isto que significa no casal, no lar, o que é que isto realmente vem afetar, influenciar positivamente um relacionamento. Ponto 4, compreenda as diferenças, enfrente as necessidades e conserve a chama acesa. Nós vamos então entrar neste primeiro ponto. Aqui diz, vamos estudar Efésios 5, 21 a 33 para descobrir o projeto de Deus para o relacionamento entre o marido e a mulher. Eu vou pedir então, se pode por favor ler aqui Exatamente. Pode por favor ler aqui esta passagem. Efésios 5, 21 a 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele próprio o Salvador do mundo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher... A mulher reverencia o marido. Estava no fim mesmo. Já estava no fim. Estava no fim. Eu peço desculpa, fui eu que, pensando que houvesse mais textos, tive
a mexer no texto e pronto, mas é só reverência, e a mulher reverencia o marido. Muito bem, muito obrigada. Nós vemos aqui um texto muito forte, claramente dedicado ao casal, ao marido, à esposa. Um texto baseado, absolutamente baseado, da Escritura, um texto da Escritura. Nós vamos agora desenvolver este texto. Vamos então agora aqui às perguntas que nos surgem. O ponto 1, ama a sua esposa. Aqui está Efésios 5, 25, 29, ou seja, dentro do texto que nós lemos agora é reduzido o texto um bocadinho mais para ser mais específico. Está aqui agora o texto já mais reduzido e eu peço o favor de novo, se fizer o favor, ler este texto para nós gravarmos no nosso coração, porque a seguir vão-se fazer perguntas com base neste texto mais específico. Pode por favor ler, Olinda. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja. Muito obrigado. Portanto, nós lemos porque é importante que nós tenhamos esta palavra em nossa mente para podermos agora responder às perguntas que vão surgir a seguir. Quais as 3 coisas que Cristo fez pela Igreja? Nós vemos aqui que Cristo amou a Igreja, está logo aqui na segunda frase, na segunda linha. Cristo amou a Igreja. A outra coisa que ele fez foi, ele se entregou por ela, ou seja, ele deu a sua vida pela Igreja e depois faz a segunda referência que foi santificar, purificar com a lavagem pela água pela palavra, com a lavagem da água pela palavra, para no final poder apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Foram as 3 coisas que ele fez. Aqui está: Jesus Cristo amou a igreja, entregou-se por ela e a santificou, purificando-a pela lavagem da água pela palavra. E depois aqui a pergunta é: o que pensa que significa um marido entregar-se pela mulher do mesmo modo que Cristo fez pela Igreja? A que assemelharia o seu relacionamento com a sua esposa? Portanto, há aqui 2 perguntas. O que pensa que significa um marido entregar-se pela mulher do mesmo modo que Cristo o fez pela Igreja? Olinda quer responder? Sim, o que significa é que ter o dever de alimentar a sua esposa e protegê-la ao máximo possível daquilo que pode acontecer na vida diária, protegê-la e dar também uma certa oportunidade, de uma certa atenção para ela também contribuir para o seu afeto. Muito bem, muito bem. Eu vou complementar com esta informação que o marido ele deve dar a vida pela esposa. Portanto, ele deve estar disposto, quando nós vamos para um casamento ou estamos dentro de um casamento, a nossa postura, a nossa atitude deve ser de dar, de nos doarmos. Foi o que Cristo fez pela Igreja, foi o que Ele fez por nós. E neste dar-nos, o que é que nós fazemos? Protegemos, escutamos, ouvimos as suas necessidades, os seus pareceres, as suas opiniões, cuidamos, consideramos o que ela fala, priorizamos as necessidades da esposa em relação aos nossos próprios desejos e preferências. Ou seja, o marido queria ir ver a bola, estou a dar um exemplo,
a esposa pediu, olha, mas eu precisava de ir fazer compras ao supermercado, e o marido deve abdicar daquilo que não é, e não é tão importante, e ver a bola, ainda que possa ser um sonho e um desejo do coração, mas se não for um ídolo, ele vai abdicar da bola e vai acompanhar a sua esposa. Eu conheço um caso de um rapaz que jogava futebol e era um apaixonado pela bola, e ele, a namorada, a amiga, pronto, dele, disse que, olha, se tu vieres comigo naquele encontro que vai haver, por acaso era um encontro cristão, uma conferência, se tu vieres comigo, nós começamos o nosso namoro, para, claro, um dia depois casar. Mas se tu não vieres comigo, esquece que nunca mais vais ter a oportunidade. Mas o rapaz, ele era tão apaixonado da bola que achou que ela não disse aquilo assim a sério, não é? E achou que ela gostava também dele e ele dela, que aquilo, pronto, era só da boca para fora. E ele não foi com ela a essa conferência e foi para a bola. Quando ela chegou da conferência, nunca mais aquele rapaz teve a oportunidade de conquistar essa jovem para a sua namorada e para a sua esposa. Outro a tomou e ele passou a vida toda sem mais, digamos, se apaixonar por outra moça, porque aquela era uma mulher que ele gostava muito, era, digamos, talvez a mulher da vida dele. Então, às vezes, há prioridades que se dão que são absolutamente erradas. Por muito que se goste da bola, a esposa, a companheira namorada, digamos assim, não é uma companheira de viver sem estar casado, mas a esposa, os filhos, são completamente prioritários em relação à bola e em relação a muitas das coisas desta vida. E o homem tem que ter esta sensibilidade, tem que saber priorizar os desejos da esposa, sobretudo as necessidades. E é importante saber discernir e diferenciar entre desejos e necessidades. Devemos sim fazer o possível por satisfazer os desejos, mas sobretudo as necessidades em prioridade. A menos que haja outras coisas que notoriamente sejam mesmo muito importantes e também a esposa naturalmente vai compreender. Portanto, cuidar das preferências, dar a vida, portanto, priorizar as necessidades da esposa em relação aos desejos e preferências do marido. Acompanhar a esposa, muitas vezes até a consultas médicas, na medida do possível, valorizar, honrar a esposa, priorizar um tempo de oração juntos, entre outros cuidados a ter pela esposa. Isto são coisas realmente importantes, mas isto é apenas algumas, não é? Depois a resposta à segunda pergunta, que diz a que assemelharia o relacionamento com a sua esposa. Isto já é uma coisa pessoal, cada um de vós que está a assistir ou a participar neste estudo poderá fazer uma reflexão e ver como está a acontecer este relacionamento entre o marido e a esposa, como é que está a agir, como é que está a cuidar, a tratar, deve fazer uma reflexão e perceber realmente o que está a acontecer e a passar. Será um relacionamento de amor, de paz, de compreensão, de honra, de um ouvinte atento, de cuidado por sua saúde física da esposa e emocional, ou uma atitude de deixar andar, de competição, eu sou melhor que tu, de defesa e ataque, não te quero ver mais, de indiferença, sem comunicação, entre outras. Eu conheci um casal que eles comunicavam-se por escrito, escreviam num papelinho, eles não se falavam, estavam zangados, não se falavam. E então comunicavam-se por um papel e ela escrevia, e ele escrevia, e ela escrevia, e ele escrevia, e pronto. Hoje, como temos telemóveis, mandam recados pelo telemóvel, que assim, e não falam boca a boca interivelmente. Portanto, são questões que nós precisamos de ponderar e de ver como é que está a acontecer no nosso lar, no nosso casamento. Pois aqui pergunta assim, o que significa alimentar e sustentar a sua esposa? Como pode fazer isto?
Eu agora ia pedir se o Pedro Parente se pode participar e se pode ler aqui a resposta a esta pergunta, se fizer o favor. Diz assim: alimentar e sustentar com as necessidades materiais, pois está a falar no sustento do corpo, mas também emocional, com o carinho, amor, valor e alimento espiritual, estudo da palavra de Deus e oração. Yeah. Muito obrigado. Portanto, a forma de sustentar, alimentar a esposa são, digamos, nestas 3 áreas e de uma forma assim muito resumida é um pouco do que está aqui, não é? A sustentar não só das necessidades materiais e também aqui há um aspecto muito importante. Muitas vezes nós homens achamos que satisfazer os sonhos da esposa materialmente é o melhor que nós podemos fazer e isso não é absolutamente certo. Porquê? Porque se nós para fazer isso perdemos o relacionamento e passamos a trabalhar dia e noite, sábados e domingos, provavelmente a nossa esposa nem sequer vai ter marido para acompanhar depois nesses sonhos que ela tinha, não é? Porque o marido pode acabar-se primeiro, esgotar-se e falecer, como pode, sei lá, ter um problema de saúde, como há muitos casos que adormecem no automóvel, depois vão parar a uma cama e não podem trabalhar mais e alguns até ficam, enfim, numa cama por muitos anos, por causa do esgotamento, cansaço, etc. Ou seja, o que eu quero dizer é que há as necessidades básicas, que essas sim precisam ser supridas e que o marido precisa de fazer um grande esforço por fazê-lo, e há as necessidades não básicas que já são extraordinárias ou extra necessárias que aí ele deve de satisfazer conforme seja possível, sem esgotar digamos, a sua vida e sem ficarem endividados de uma forma que depois não conseguem pagar, porque hoje há muitas famílias que vêm a separar-se por causa disso, ou seja, endividaram-se de tal maneira que depois não conseguem pagar e têm que vender os bens e depois muitas vezes vai cada um para o seu lado porque os sonhos ficaram completamente postos por terra. Portanto, a necessidade física, a necessidade emocional é uma das mais importantes, o carinho, o cuidado, o amor, o acompanhar, o valorizar, o honrar a esposa e o estudo da palavra de Deus e a oração. Porquê? Porque é pela palavra de Deus que nós somos alimentados, somos sustentados, encorajados e a oração traz unidade ao lar. Eu conheço um casal que sempre tinham problemas, um de um lado, outro do outro, dobrava o joelho no chão e oravam. Provavelmente algumas vezes o marido, outras vezes a esposa, mas eles punham o joelho no chão e oravam. E então era notório que muitas dessas vezes o Senhor vinha e se movia no meio do casal e mudava as situações. E isto é uma parte fundamental, realmente, a palavra de Deus e a oração, confiar em Deus. Quanto é que isto vai custar? Pode ler também, se faz favor. A vida abdicar muitas vezes dos desejos da parte do marido, pois devem dar a vida pela esposa. Este é o custo que tem para nós homens, é realmente esta disposição de nos darmos pela esposa, não é? Darmos a nossa vida por ela, em todos estes sentidos que já temos estado a referir. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis para fazer isso. Foi o que Cristo fez por nós. Ele deu a vida por nós e por isso sim Ele nos conquistou e nos trouxe de volta para Ele. Portanto, o que nos custa é realmente a nossa própria vida. É interessante que quando Jesus falou para os discípulos como era a questão do divórcio, porque Ele diz que no princípio não era assim, ou seja, não havia permissão de divórcio. E depois Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu o divórcio. E nós, lendo e estudando a Bíblia, vemos que Moisés permitiu o divórcio para que o marido não acabasse tratando mal a mulher e acabando destruindo a mulher, ou até por vezes acabando com a vida dela. E então Moisés, por misericórdia, foi guiado
a permitir o divórcio só em questão extrema. Mas no princípio, segundo diz Jesus, não era assim. Quando Jesus acaba este discurso, um dos discípulos diz assim: Senhor, então é melhor o homem não se casar. Porquê? Porque ele entendeu que o preço é dar a vida pela esposa. E é isto que a maioria dos homens, mesmo por vezes crentes, não sabem, não entendem, não conhecem, não vivem. Mas isto tudo é uma escola que nós devemos de aprender e ir crescendo nela dia após dia. Eu pedi o favor de ainda ler esta passagem aqui de Efésios. Efésios 5:32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Isso, há aqui um mistério que realmente nós não entendemos, que é esta ligação espiritual, esta união entre Cristo e a Igreja, e que também assim entre o marido e a mulher. Aqui diz que o casamento é um mistério, referindo-se a Cristo e à Igreja, pela união íntima que existe, pois Cristo veio viver na Igreja em cada um de nós. Assim também a união do homem com sua mulher, tornando-se uma só carne conforme a Escritura, ou seja, unem-se como se fossem um só, pela união íntima física, emocional e racional, no qual o amor, o respeito e a transparência sustentam uma profunda relação entre ambos. Pedro, pode-se, faz favor, ler a pergunta seguinte? A que outros relacionamentos compara Deus o relacionamento do marido e mulher no versículo 32? Como afeta isto a sua visão de casamento e da família? Compara com o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Não se trata apenas de amizade ou companheirismo, mas tornam-se um só, uma só carne, uma união profunda, como Cristo e a Igreja, que por ela deu a sua vida. Nutre, cuida, santifica e sustenta. Isso mesmo, exatamente. É isto que deve acontecer num casamento para ele funcionar como Deus quer que funcione. Um relacionamento entre marido e mulher. E eu aqui coloquei uma pergunta: maridos, quando e em que condições devem começar a amar a vossa esposa? Quando ela é perfeita, amorosa e humilde? Todos sabemos a resposta. É não. Nós devemos de amar a nossa esposa desde que casamos com ela, não é? Dar a nossa vida por ela desde que casamos com ela, portanto, todos os dias da nossa vida. Independentemente de como ela seja ela amorosa, amável e humilde ou não seja. Porque a verdade é que nós vimos todos do pecado e todos nós trazemos ainda a influência do pecado em nossa vida, tanto o homem como a mulher. E então nós temos que ter sempre uma grande tolerância, paciência, oração, para, enfim, nos perdoar constantemente e nos ajudarmos uns aos outros. E não colocar os olhos apenas nas coisas de fraqueza do cônjuge. Tanto o marido como a mulher têm fraquezas, qualquer dos dois erram e falham. Mas se nós centramos inteiramente nessas fraquezas, nós vamos torná-las, digamos, a grande razão do nosso relacionamento, e isso vai prejudicar e vai deitar abaixo o relacionamento. Se nós nos centrarmos nas coisas positivas que cada um tem e darmos glória a Deus e continuarmos a abençoar e a cuidar, neste caso da esposa, porque estamos a falar do marido, a amá-la, dar-nos por ela, nós vamos também receber frutos desse relacionamento. A palavra de Deus diz que Ele é o fiel da balança. Não é possível que nós passemos uma vida a cuidar e a amar a nossa esposa e ela não nos venha a corresponder de igual modo, porque Deus é o fiel da balança. Assim como também não é possível que uma esposa passe uma vida a amar e a cuidar do esposo, que mais cedo ou mais tarde ela não venha, o marido não venha a ter mudanças na vida dela. Eu conheci um caso de um casal que a esposa demorou cerca de 7 anos até que o marido se arrependesse e deixasse a amante.
E a esposa sempre esperou e orava a Deus e punha no altar de Deus. Ela sabia que ele saía para ir ter com a amante e ela dobrava o joelho e orava a Deus. Ela esperou 7 anos até que ele se arrependeu e ele voltou-se para a esposa e voltou-se para Deus. Ou seja, ela ganhou um marido que ele não era um homem crente, não era um homem de Deus. Ele acabou por arrepender-se e voltar-se para Deus. E foi um milagre tremendo que Deus fez. E aquela mulher, para mim, foi uma grande mulher. Teve realmente, foi uma mulher que se sujeitou a Deus, que fez aquilo que a palavra de Deus nos mostra e ensina, e conseguiu realmente que o seu clamor, a sua súplica fosse ouvida. E lá está, Deus é o fiel da balança, mais cedo ou mais tarde a outra parte é afetada e começa a ter também mudança de vida. Para melhor compreendermos pela palavra de Deus o que nos diz acerca de amarmos o próximo, quer ele o mereça ou não, e que este amor não depende do nosso sentimento. Muitas vezes nós achamos que só devemos amar quando sentimos, quando temos o sentimento, eu não sinto, eu sinto. Não depende desse sentimento, mas sim de uma decisão e obediência a Deus, a qual deve ser voluntária e deve ser aceita com alegria, mesmo que o nosso coração não coopere, ou seja, não haja o sentimento. Pois em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Alguém pode dizer: não, mas o meu coração não me engana, eu não tenho perversidade em mim. Isso não é verdade. A Bíblia diz claramente que todos nós nascemos já pecadores e somos tendenciosos ao pecado. E nós não pecamos mais pela graça de Deus em nossa vida, porque Ele nos tem ajudado e sustentado. De outra forma, nós constantemente estaríamos sempre a pensar, a fazer, a inventar o mal. Mesmo empenhados e esforçados e com a ajuda do Espírito Santo, temos tantos desvarios e tantas fraquezas, quanto mais sem a ajuda de Deus. É realmente assim, é uma realidade. O nosso coração é enganoso e tendencioso para o mal. Deus é amor. E o amor é a base para todos os relacionamentos. Vamos, então, com brevidade, estudar e analisar a seguinte passagem do Evangelho de João 15:10-17. E diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Nós precisamos de entender que há uma relação direta entre a nossa obediência, cumprirmos os mandamentos, não são pedidos, são ordens do Senhor. Há uma consequência direta. Quando nós obedecemos aos seus mandamentos, nós permanecemos no seu amor. Da mesma maneira que Jesus obedecia aos mandamentos do Pai, e assim permanecia no seu amor. E depois, no verso 11 diz: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Vejam que na medida em que nós somos sujeitos, obedientes à palavra de Deus, o gozo do Senhor ocupa o nosso coração e enche-nos da sua paz e da sua alegria. E depois no verso 12 diz assim: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E como é que Ele nos amou? Vamos ver no verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi assim o nível mais alto, a fasquia mais alta, que Ele mostrou e revelou o seu amor por nós, que foi dando a sua vida por nós. E Ele mostra que não há maior amor do que esse. Depois diz, no verso 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. No verso 15, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, por tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos feito conhecer. E no verso 16 diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja que houve uma escolha que ele aqui mostra ter feito. Ele é quem escolheu os discípulos. Assim também nós devemos escolher não só a pessoa para a nossa vida e por toda a vida dar a nossa vida por ela, nosso cônjuge, pelos nossos filhos também, assim como também devemos não propriamente escolher, mas mais do que escolher, é realmente assumir a decisão de obedecer ao mandamento do Senhor, de amar a nossa família, amar o próximo, amar a nossa esposa, amar os nossos filhos, amar os nossos amigos. Até mesmo a Bíblia nos ensina e nos ordena a amar até os nossos inimigos, como o Senhor nos amou a nós. E depois no verso 17 ele conclui dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, mais uma vez ele nos diz que nos ordena, isto não é um pedido, é uma ordem, é imperativo, para que nos ameis uns aos outros. A verdade é que na medida em que nós voluntariamente dispomos-nos a amar desta maneira, o amor de Deus enche o nosso coração, a paz e a alegria também, e não se torna um peso amar dessa maneira, mas, pelo contrário, fazendo-o voluntariamente e com o desejo de glorificar a Deus, será um prazer. É evidente que este amar o próximo não implica que nós nos submetamos à violência, a maus tratos, sejam físicos ou emocionais. Quando isso ocorre, deverá ser pedida ajuda, ou então mesmo pode ter que ser denunciado às autoridades. Vamos então prosseguir com o nosso estudo. Respeite o seu marido. Eu agora, obrigado, Pedro Parente, eu agora vou pedir o favor da Patrícia se pode continuar aqui a leitura. Existem dois aspectos quanto ao assunto do respeito, que a Bíblia refere como reverência e submissão. Estes são muitas vezes termos incompreendidos e abusados. Deus dá uma visão equilibrada da responsabilidade de cada pessoa. As pessoas distorcem muitas vezes o ensinamento claro de Deus nestas áreas. Em Efésios 5:33, o que significa uma mulher respeitar seu marido. Efésios 5:33, assim também vós, cada um, em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Eu ia pedir o favor de ler, porque esta explicação ela foi aprofundada e está baseada também nos dicionários e na Bíblia, e penso ser uma explicação bastante profunda sobre o assunto. Pode prosseguir, Patrícia. Segundo o dicionário Porto Editora, Infopédia, significa ter em consideração, tratar com civilidade, honrar, cumprir regras ou preceitos morais estabelecidos, observar, ter em conta, atender a, reconhecer, suportar, aceitar. Segundo a Bíblia, ser uma adjudadora. Gênesis 2, 18-20, ajudadora, auxiliadora idónea. Alguém que aceita voluntariamente as orientações e decisões do marido. Devem-se ouvir um ao outro, não sendo as decisões imorais nem prejudiciais a alguém, pois Deus o responsabilizou por sua mulher e família, como cabeça da mulher, e Cristo, o cabeça do homem. 1 Coríntios 11:3. Tal como o homem, a mulher deve compreender o seu papel e entregar-se a ele de coração, de forma voluntária e não porque lhe seja imposto. É importante que o marido, como cabeça, seja o primeiro a dar o passo de amar, servir, cuidar, proteger, deixar o papel da esposa por conta dela e de Deus e vice-versa. Claro que juntos, pela Escritura, podem e devem ver o papel de cada um, tendencialmente, porque Deus é o fiel da balança. Quando uma das partes cumpre o seu papel, a outra mais cedo ou mais tarde, gradualmente, também se sentirá impulsionado ou mesmo guiado a fazer a sua parte. Exatamente. Obrigado, Patrícia. E pode ler a seguir, a pergunta a seguir?
Porque pensa que Deus diz para a mulher respeitar em vez de amar o seu marido. Uma das razões é para que o marido consiga cumprir melhor o que Deus o incumbiu: amar, proteger, cuidar, dar a vida por sua esposa e ser cabeça do lar. Assim, a mulher, como ajudadora idónea, deve respeitá-lo e ser sujeita para a concretização dessa missão. Esta atitude irá influenciar fortemente os filhos pelo exemplo que veem nos pais e assim respeitarão tanto o pai como a mãe, aprendendo com o exemplo que veem os seus pais. Isso. Isto é muito importante para os filhos, sem dúvida, que isto afeta a vida deles. E a mãe e o pai, ambos, vão ver a diferença também, por eles verem espelhado nos pais este relacionamento saudável, não é? Esta resposta, por acaso, é a resposta que a Patrícia tinha já dado a esta pergunta, a primeira vez que nós passamos sobre este estudo. Pode prosseguir? O que se pede à mulher que faça no versículo 22? Quem é o modelo da esposa neste princípio? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Isso. Pede para a mulher sujeitar-se ao seu marido como ao Senhor. O modelo é a Igreja, que em tudo deve estar sujeita ao Senhor. Exatamente. Portanto, a resposta a esta pergunta é pedido da parte da palavra de Deus que a mulher esteja sujeita ao seu marido. É evidente que o marido não pode tratar mal a esposa, não pode pedir à esposa coisas imorais, nem coisas que sejam prejudiciais a ela ou a alguém. Portanto, não pode. Há inclusivamente situações que uma esposa ou um marido, em determinada condição, pode ter que até mesmo chamar as autoridades. É verdade que é uma situação que não é logo a primeira, mas quando há, por exemplo, agressão física e agressão emocional, em que outra pessoa começa a entrar em opressão e em esgotamento, e aí pode ser necessário mesmo a intervenção clínica de um médico até, porque pode levar a uma exaustão e a pessoa entrar quase em loucura, ou até mesmo a pessoa querer, enfim, acabar com a vida, e aí pode ter mesmo que ser chamadas autoridades para intervirem, para socorrerem. E num caso extremo pode ser necessário mesmo uma separação. Claro que isto não inclui, este sujeitar-se e respeitar não inclui, digamos, valer tudo até tirar olhos. Portanto, a pessoa, a partir de determinado limite, pode mesmo ter que abandonar o lar, entre aspas, deixar o lar porque não tem condições para estar e pedir ajuda. Aqui há uma coisa que eu gostava de frisar, muito importante, mas muito importante. Muitos casais deixam a coisa ir até à última para pedir ajuda. E isto é péssimo. Isto é péssimo. É preciso que, antes de o barco estar a bater contra a rocha e a partir-se todo, é preciso tentar puxá-lo para fora das rochas. E o primeiro passo para puxar o barco para fora das rochas é pedir a alguém de confiança, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa amiga de intimidade, um casal amigo, de preferência um casal amigo que seja um exemplo, que seja um casal realmente que tenha condições para poder aconselhar e ajudar e que não vá bater com a língua nos dentes, num limite, quando não há pastor, quando não há, digamos, alguém próximo, um pai, uma mãe, alguém próximo que possa intervir e ajudar, pode ter que buscar ajuda clínica num psiquiatra, como pode ter que chegar mesmo ao ponto de ter que pedir a ação de autoridades, não é? Portanto, isto é muito importante, que não se permita que o barco encoste às rochas e que o casamento, o relacionamento já entrou num estado de choque que é amarguras, ressentimentos, destruição completa. E depois é ver quem destrói mais, quem é que esfola mais. E isso é absolutamente anti-Deus, anti-bíblico, não vem de Deus. Deus quer que nós busquemos nos irmãos
naqueles que têm capacidade e preparação para tal e que são pessoas de sigilo, quer que nós busquemos ajuda antes das coisas entrarem numa situação grave. E nós devemos buscar ajuda, muitas vezes vamos ver exemplos, vamos ouvir uma orientação bíblica da parte de Deus, e aqui há importância numa coisa também, é que cada uma das partes se sujeita à palavra de Deus. Pelo menos uma precisa se sujeitar, não é? Pelo menos uma. E depois a outra, com o tempo, vai sujeitando. E porquê é que eu digo pelo menos uma? Às vezes pensa-se, não, eu vou-me sujeitar à palavra de Deus, então só eu é que vou sofrer. Não. Aquele que se sujeita à palavra de Deus vai ser aquele que vai ser fortalecido pelo Espírito, vai ter a paz de Deus e Deus vai cuidar dele. E isto é impressionantemente como isto acontece. Quando a esposa se refugia em Deus e faz a sua parte segundo a vontade de Deus, Deus vai protegê-la. Ela vai ter tranquilidade. Pode não ter algumas coisas que gostava ou que queria, mas ela vai ter tranquilidade e paz. E Deus vai cuidar dela. E Deus vai apertar os calos ao marido, podem ter a certeza disso. Ele não vai dar descanso ao marido enquanto ele não mudar a atitude com a esposa. A palavra de Deus diz, inclusive, que se o marido não tiver um trato honroso e amoroso com a sua esposa, as suas orações são impedidas. Ou seja, não chegam a Deus. Ele pode orar dia e noite, mas não vai chegar a Deus. Portanto, é importante nós entendermos isto e entendermos que antes das coisas começarem a descambar é melhor nós buscarmos ajuda em alguém. Ou participarmos num curso, ou num estudo, ou num treinamento de casais. Eu, nos meus 8 anos, 7, 8, 10 anos de casado, eu participei em 3, até talvez aos 15 anos já de casado, eu participei pelo menos em 3 treinamentos para casais. E vou-vos dizer que foi uma lufada de ar fresco tremendo na nossa vida. Posteriormente, nós próprios pudemos organizar alguns encontros de casais, no Sobral de Montagraço foi um deles, também aqui participamos noutros aqui nesta região, onde nós também já treinados, já tendo passado por treinamentos destes, já tendo uma experiência de vida, podemos ajudar outros. E isto ajuda muito os casais. Os casais, quando se isolam e guardam só para si e não se abrem com ninguém para ser ajudados, claro que é bom escolher a pessoa certa. Mas quando se fecham, acabam por muitas vezes acabar numa situação muito mais grave e depois vão expor a vida de uma forma muito mais grave. Porquê? Porque eles vão andar arrasados, eles vão andar carrancudos, eles vão andar completamente infelizes e muitas vezes vão acabar por cair no divórcio. E todo o mundo vai ver e saber, então não era melhor, antes de chegar a esse ponto, falar com alguém que possa ajudar, que possa estar a orar e que possa aconselhar? É muito preferível. Aí teriam-se exposto apenas a uma ou a um casal ou a uma pessoa e não depois a todo o mundo, não é? Porque as coisas sempre se sabem e se espalham por todo o mundo. E nós precisamos sempre uns dos outros, foi por isso que Deus criou este corpo de igreja. Peço o favor já agora de continuar. Sim. Submissão é uma palavra negativa na nossa cultura, porque pensa que é assim. Porque para algumas pessoas submissão é a pessoa deixar de pensar, de ser autónoma, não ter personalidade. Por vezes é usada a submissão para oprimir, dominar, impor, muitas vezes abusar da autoridade, humilhando quem está em submissão. Por outro lado, vivemos numa época de valores invertidos, em que os filhos querem mandar nos pais, os alunos nos professores e por aí fora, de tal maneira que alguns poderes, como polícia e outros, estão a sentir-se impotentes para executar a sua função. Exatamente, exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem visto. Realmente a palavra submissão não é uma palavra pejorativa, o efeito da submissão não é pejorativo, porque todos somos iguais em valor, mas temos funções diferentes. O facto de numa empresa de haver uma pessoa que está a trabalhar na embalagem, outro que está a chefiar a produção, outro que está a liderar toda a parte fabril, outro que está a liderar a empresa,
não significa que o que lidera a empresa seja mais importante que o outro que está a fazer as embalagens. O valor é igual, as funções são diferentes. Tem uma responsabilidade maior, sem dúvida, porque tem que arcar com a responsabilidade de toda a organização, mas em termos de valor, ambos são humanos, ambos são pessoas amadas por Deus, o valor é igual. E portanto, nem o patrão deve se achar mais que o empregado, nem o empregado mais que o patrão. Em termos de valor são iguais. Esta submissão, ela existe em todas as áreas da vida, e ela existe no Estado, elas existem na tropa, existem em todo o lado da vida, inclusivamente no casal. Também há uma hierarquia divina, que tem um termo que eu neste momento não me ocorre qual é, que começa por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora vamos ver, então, mas espera aí, o Espírito Santo é inferior a Deus Pai? Não. Eles são iguais em valor, mas têm um respeito hierárquico que segue esta orientação. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós vemos que Jesus obedeceu ao Pai. Perdão. O Pai desejou que Jesus viesse dar a sua vida para a salvação da humanidade. Jesus obedeceu e o aceitou por vontade própria. O Espírito Santo, ele veio, Jesus disse que se eu não for, não vos posso enviar o Espírito Santo. Ele foi e enviou o Espírito Santo. Ou seja, há aqui uma hierarquia. Nós vemos que há uma sujeição do Filho ao Pai e do Espírito Santo ao Pai e ao Filho. E todos os três são só iguais em valor. Isto é muito interessante porque é chamada a economia divina, é este o termo. Agora de repente lembrei-me. Obrigado, Senhor, por me trazer à lembrança. Economia divina é chamado o termo. Iguais em valor, com funções diferentes. Exatamente. Eu posso prosseguir, por favor? Como compreender o versículo 22 à luz do versículo 21, 25 e 29? Pode ler então as passagens? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sujeita, como também Cristo. Peço desculpa. Como também o Senhor, a Igreja. Exatamente. Portanto, nós temos aqui a passagem e agora vamos ver qual a resposta relativamente a esta questão. Eu aqui pedi o favor também de ler porque esta resposta está bastante completa e explica muito bem todo este detalhe. Ser sujeito não significa ser inferior, mas iguais em valor, diferentes na função, conforme o verso 21. Sujeição uns aos outros. Não significa todos sujeitos uns aos outros sem ordem. O termo sujeição, nesta passagem, tem o sentido que encontramos nos militares, onde o soldado praça se sujeita ao sargento, e este ao capitão, e este ao coronel, etc. É obediência para sujeição. Pode parar aqui só um segundinho. Pode haver momentos em que o capitão ou o coronel pode até ter que se sujeitar ao outro. Porquê? Por exemplo, se o coronel pedir ao soldado para o levar a determinado sítio na condução de um carro, ele está sujeito, digamos, àquilo que o soldado está a fazer na condução do carro, não é? Ou seja, ele vai a fazer de motorista, o soldado, o coronel vai assentado atrás e ele acaba por estar sujeito à condução do soldado. Claro que o soldado receberá a instrução, olha, vá a 80 km/h e não passe. E ele vai, mas na verdade ele está nas mãos do soldado, sob a responsabilidade do soldado naquela condução. O soldado pode dizer assim, senhor capitão, é melhor não ir por esse caminho porque ele é perigoso e é frequente haver acidentes por esse caminho. E o capitão diz assim, não, vamos por aqui que eu sei que isto por aqui é mais rápido. E eles vão e pronto, apanharam ali um problema, rebentou um pneu, tiveram uma chatice e gastaram mais meia hora. Ora,
se o capitão tivesse dado ouvidos ao soldado, lá está, é uma sujeição indireta. Se ele tivesse dado ouvidos e ido pelo outro caminho, ele teria evitado esse problema. Nós vemos aqui um exemplo fantástico de Paulo, que todos nós conhecemos, quando ele disse para o capitão do navio que seria melhor eles hibernarem onde eles estavam. Mas ele ouviu outros, não deu ouvidos a Paulo. O centurião que estava no navio deu ouvidos ao capitão do navio, que achou que sim, conseguia chegar até ao outro porto, e o que acontece é que eles, quando largaram ao vento e começaram a navegar para ir então hivernar no outro porto, houve um euroaquilão, que é um temporal enorme que aconteceu, que eles, coitados, acharam que iam perder as próprias vidas e acabaram por ir parar à ilha de Malta, onde o próprio navio acabou por ser desmantelado, mas por graça de Deus todos se salvaram. E Paulo ali disse, teria sido melhor ter-me dado ouvidos. Vejam que quem era ali a autoridade era o centurião, o capitão deu o seu parecer ao centurião, o centurião deu ouvidos ao capitão e não a Paulo, que não tinha qualquer autoridade naquele lugar, mas na verdade teria sido melhor ele ter-se sujeitado, entre aspas, ter-se sujeitado, ou seja, ter dado ouvidos ao que Paulo disse. Assim acontece no casamento. Frequentemente, se o marido não dá ouvidos à esposa, vai haver coisas que vão correr mal. Mas depois é bom que o marido aprenda, não é? É bom que ele aprenda quando corre mal uma ou duas ou três vezes, ele vai aprendendo e vai mudando a atitude e vai realmente escutando a esposa, porque para isso Deus pôs a esposa ao nosso lado, para nós ouvirmos. Peço desculpa, mas acho que esta observação era importante fazer aqui. Pode continuar? Aqui. Aplicado ao marido e mulher. Ela se cumpre quando a mulher é sujeita a seu marido e, por seu lado, o marido abdica de seus interesses e ama, dá a sua vida pela esposa. O marido deve ouvir sua esposa e ponderar bem antes de tomar decisões. De preferência, estas devem ser tomadas em concordância, mesmo que leve algum tempo a decidir. A sujeição deve ter em conta o temor de Deus. Aparta do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Conforme o verso 25, o homem é chamado a amar, a dar a vida, cuidar, servir, sustentar, nutrir a esposa, tendo esta carga e responsabilidade lhe sido posta por Deus. O marido que assim atua, não será difícil que a esposa responda com respeito e submissão, pois há grande peso e responsabilidade sobre ele. Ele quer e faz o melhor pela esposa. Conforme o verso 29, o marido que cuida e ama a esposa como cuida de si mesmo e como Cristo ama a igreja, que se entregou por ela, conquista a sujeição amorosa da esposa, assim como Cristo conquistou a sujeição da igreja. Assim torna-se para a esposa mais fácil ser sujeita a seu marido, ainda que a atitude de uma das partes não deva depender da atitude da outra parte, mas do empenho em cada um desempenhar o seu papel e deixar as fraquezas do cônjuge para Deus, com oração por ambos pelo casal. Isso. Muito obrigado, Patrícia. Aqui está uma explicação bastante profunda e bastante clara que nos ajuda a compreender realmente esta questão desta diferença, não é? Depois aqui faço a pergunta: qual tem sido a sua experiência com este princípio de respeito e submissão? Já é uma coisa pessoal, ou seja, cada marido no sentido de amar e cada esposa no sentido de respeitar e sujeitar-se, submeter-se ao seu marido, deverá fazer essa análise, essa retrospecção, essa reflexão e ver realmente naquilo que pode e que deve de fazer uma mudança na sua vida. Eu conheci uma senhora, ela chamava-se Paula, foi líder do movimento feminino cá em Portugal, cristão, e ela dizia que quando ela se começou a submeter ao marido, que até era incrédulo, ele não era uma pessoa que cresce em Deus,
Quando ela começou a submeter-se ao marido, foi quando ela encontrou paz. Ela diz que tinha a vida feito um farrapo, ela entrava em guerra com o marido de partir tudo, e ela estava tão arrasada, com os nervos em franja, tão arrasada, que ela desistiu de lutar contra o marido e disse a Deus: Senhor, ela era crente, ou tinha-se convertido, não sei bem, mas ela era crente naquela altura, e ela disse: Senhor, eu não aguento mais, eu entrego no teu altar, na tua mão, o meu casamento, toda esta situação, e a partir de agora eu vou fazer aquilo que tu dizes, eu vou sujeitar-me ao meu marido. Evidentemente que não era sujeitar-se a fazer coisas ilícitas, não é? Mas o marido dizia assim: vais ao cinema, então vai ver aquele filme. Se era um filme inofensivo, sem maldade, ela ia ver, ela obedecia ao marido. Então diz ela que conforme ela mudou a atitude dela, ela encontrou paz, encontrou descanso, encontrou graça de Deus e encontrou muitas vezes o marido a fazer aquilo que realmente ela gostaria de fazer. Ou a proporcionar a ela aquilo que ela gostaria. O marido acabou por depois pedir o divórcio e se fazer divisão de bens. Ela testemunhou uma coisa tremenda, é que ela disse: olha, faz como tu quiseres, que tu achares bem, para mim vai ficar bem, eu descanso em Deus. E ela fez algo que, digamos, provavelmente eu não faria, não é? Mas ela rendeu-se inteiramente: olha, se eu estou na tua mão. E o que ela testemunha é que no final das contas ela ficou com a melhor parte. Ou seja, o marido é que fez as partilhas, mas Deus moveu-se de tal maneira que ela acabou por ficar com a parte melhor. Creio que tinha a ver com casa, com a parte melhor, acabou por ficar com ela, e a vida dela foi completamente mudada de uma situação agressiva de guerra para uma situação pacífica e tranquila, não é? E isto é muito importante para todos nós, termos uma vida saudável e esperar que Deus mova o outro coração. Nós temos chegado aqui, nós vamos ficar por aqui, o nosso tempo já se esgotou. Na próxima lição iremos ter a continuidade. Eu faço aqui uma última pergunta: quando e em que condições deve a esposa começar a respeitar e sujeitar-se ao seu marido? Quando ele é perfeito, amoroso e humilde? Conforme nós já vimos em relação do marido em relação à mulher, é a mesma coisa, não é? Deve começar já a ter esse tipo de atitude, com oração, entregando no altar de Deus e vivendo para o Senhor. Acabamos, portanto, de ver este ponto de relacionamentos: ama a sua esposa, respeita seu marido. Na próxima lição iremos estudar o ponto 3, que é humilhe-se. Ponto 4, compreenda as diferenças, enfrenta as necessidades e, se possível, mais algum ponto à frente. Conserva a sua chama acesa. Depois temos aqui o ponto 2, a realidade, e o ponto 3, reflexões. Ponto 2, sobre a realidade, ele trata de resolvendo o conflito. O ponto 2, o subponto 2, desenvolvendo e protegendo a intimidade. O subponto 3, tratando das diferenças espirituais. O subponto 4, lidando com o dinheiro, que irá depois ser tratado num capítulo mais à frente, a seguir o capítulo 2. E ainda temos aqui, da parte das reflexões, nós temos o subponto 1, pondo em prática. Subponto 2, reuniões de casal. Subponto 3, sessões familiares. E subponto 4, discipulado, grupo ou classe. Isto serão os temas que nós teremos para ainda prosseguir neste estudo acerca de trazer Cristo para casa, acerca de todo este tema de viver Cristo em casa. Aqui temos os contactos da ASPEC. Para alguém que não tenha, pode tirar uma fotografia ou pode tomar nota. Portanto, nós temos aqui o e-mail da ASPEC, telemóvel e o WhatsApp do Cristóvão Pereira, que é o presidente da ASPEC, e também o meu contacto e o WhatsApp também. E temos aqui, por fim, a página da aspec.pt, para quem pretender ir ver e poder baixar até estes volumes ou ver mesmo todo o material que está lá disponível. Muito obrigado pela vossa participação e presença. Vou pedir ao nosso amigo Alexandre o favor de terminar com a oração. Jesus, muito obrigado por podermos estar na tua presença. Por a lição que nos deste, que nos obriga a sermos felizes, muito exigentes, mas sempre contigo no controle de todas as situações.
razão da nossa felicidade, se ajuda-nos a ter paciência para encontrar na nossa vida e a nunca desistir, sempre na tua palavra, Senhor Deus. Nossa ajuda que nós possamos ser usados por ti, sempre todos os dias, para te louvar e sermos crentes, sempre fiéis, haja couber, Senhor Deus. Sabemos que és justo, Senhor, ajuda a louvar a tua palavra e quem merece e quem não merece, e que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Sabes que há muitas coisas em crise, mas ajuda sempre cheio da tua palavra, sempre maridos espetaculares e que o teu nome seja sempre glorificado. Ajuda-me com os nossos feitos que nós temos e que possamos ser exemplos para toda a sociedade. Tudo peço e agradeço para o teu nome. Amém. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este estudo da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender com clareza e profundidade cada um destes versículos, cada um destes ensinos, para que nós sejamos capazes de aplicar à nossa vida. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito se mova em nossas vidas e também na vida de todos os participantes e ouvintes deste estudo, para que, Senhor, sejamos ajudados em tempo oportuno pela tua graça, pelo Santo Espírito, dando-nos a capacidade, Senhor, de aprender, de guardar a tua palavra e de aplicar na nossa vida, Senhor. Dá-nos, Senhor, esta coragem, esta ousadia, este amor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nos teus caminhos, na tua luz, na tua verdade, em pureza, em santidade, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado nas nossas vidas e na vida dos participantes e ouvintes deste estudo. Senhor, nós te damos a ti toda a glória, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Eu vou só pôr aqui uma parte final, que é para quem não conhece a ASPEC. Isto vai também... exatamente. Eu não sei se já assistiram, mas também, se quem quiser assistir, é apenas uns segundos.